A situação anda tão caótica, tão desesperadora para Luiz Inácio Lula da Silva, que ele foi pego completamente de surpresa aqui nesse dia de hoje, mais precisamente agora, neste exato momento, porque saiu, tá, uma péssima notícia para o Lula da Silva, que ele ficou completamente desconcentrado e furioso, tá? Com esta péssima notícia, o Lula ficou desconcertado e furioso. Agora, a segunda informação que eu vou trazer aqui daqui a pouco também para vocês nesse vídeo, eu vou trazer as duas aqui para vocês. A segunda informação que foi confirmada aqui também neste exato momento, e a notícia fresquinha, tá? Que acabou de sair do forno, eu considero uma notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. E o impacto foi tão grande, que ele teve que marcar reunião ali de última hora, porque vão tentar salvar a pele do Lula, mas a coisa é tão grave que eu acho praticamente impossível o Lula reverter essa situação. E essa outra bomba, nessa notícia terrível que foi divulgada, porque a primeira é uma péssima notícia, a segunda é uma notícia terrível. O problema é que essa notícia terrível, o Lula não vai conseguir reverter. E isso aqui, gente, deixou o homem extremamente desesperado. Vocês vão entender, gente. E o Lula tem todo o motivo do mundo para estar completamente desnorteado, marcando reunião de última hora para tentar salvar sua pele, mas nesse caso aqui é praticamente impossível. Eu vou trazer a informação, a gente vai analisar, a gente vai conversar e vocês vão me dizer se realmente o Lula tem alguma condição de reverter. Sem muita atenção nesse vídeo que eu estou colocando aqui, essa notícia fresquinha, acabou de sair do forno aqui, ó, praticamente uma hora atrás. Parece que isso aqui é o efeito Donald Trump, tá? Será que é coincidência, gente? Tá? O Donald Trump toma posse como presidente da República nos Estados Unidos e logo em seguida, tá? Pela primeira vez, o Lula diz que pode não concorrer à presidência da República em 2026. Por quê, né? Que o Lula mudou de ideia assim tão rapidamente? É efeito Donald Trump? É o Trump vindo, tocando terror aqui no Brasil? Vocês vão entender tudo, gente. Só assistam, porque a informação é mega importante. E a esquerda já tá aí completamente desesperada. A gente tem líderes, tá, da base aliada do Lula, tá fazendo ligação, marcando reunião, porque a informação pegou todo mundo de surpresa. Vejam só. Lá, o presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Uma declaração dada também na reunião ministerial de ontem e que surpreendeu muitos ministros. Esta é a primeira vez que Lula admite esse risco de não se candidatar na próxima eleição, assim palavra por palavra. Segundo relatos, o presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a possibilidade, o presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Ele recordou da viagem de outubro, quando a aeronave presidencial precisou voar em círculos por cerca de 5 horas depois de um problema técnico. Nessa ocasião, vocês devem lembrar, o avião precisou queimar combustível para retornar ao aeroporto de onde havia partido e pousar em segurança. O presidente também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Ele relatou que havia risco de morte à época caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico em São Paulo. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 2026, independentemente dele ser o candidato. Apesar de surpreendente para alguns ministros, a fala de Lula não se concretizará. Lula, segundo ali a maioria consultada, deverá ser o candidato na corrida eleitoral e existe uma avaliação de que não existe um sucessor à altura do presidente Lula para ganhar a disputa em 2026. Ainda nesse encontro, o presidente reclamou de partidos que estão na base, que não assumem serem do governo, mas estão no governo e se dizem independentes. O PSD, o MDB, Republicanos, União Brasil e PP. Aos ministros das legendas, ele demandou a tarefa de atuar para manter esses partidos na base. Nos bastidores, os representantes das siglas mencionadas consideraram a fala do presidente exagerada e dizem que já tem ajudado na governabilidade com as votações no Congresso. Abre aspas para o presidente Lula. Temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem juntos, mas estamos chegando no processo eleitoral, tem 2 anos ainda. E a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. E essa é uma tarefa também de vocês neste ano de 2025 e é uma tarefa grande. Fecha aspas. Pessoal, eu assim, confesso pra vocês que eu entendo a situação do Lula, tá? Porque ele sabe, lá no seu subconsciente, ele sabe que não tem vigor, né? Não tem saúde, não tem idade, né? Muito dificilmente ele vai conseguir encarar uma campanha eleitoral em 2026, exatamente pelo fato de ele ter sido, né? Ele foi pro hospital várias vezes, foi internado várias vezes, passou por vários procedimentos cirúrgicos. E essa questão da saúde, da idade, é claro que pesa. Só que eu entendo o desespero do Lula, porque, né, o Lula ele foi tão egoísta em toda a sua trajetória política que ele fez questão de não trazer nenhum sucessor. Vocês já pararam para pensar, gente, que o Lula foi tão egoísta, foi tão covarde e egoísta, que ele não quis nem
trazer um sucessor. Quem seria um sucessor do Lula? Não existe, não tem. Guilherme Boulos, que foi enxotado na última campanha à prefeitura. Fernando Haddad, que foi humilhado pelo próprio presidente no dia de ontem, durante essa reunião, né? O Lula fez questão de humilhar o Haddad, que está completamente descredibilizado com relação a esse rombo nas contas públicas, porque a culpa sempre cai sobre o ministro da Economia, mesmo que ele faça tudo com a autorização do presidente da República. Ou seja, a situação para o Lula tá desesperadora. Quem seria o sucessor? Então ele tá percebendo, tá, gente? A minha saúde não tá bem, tá? O meu vigor não é o mesmo de 10, 15, 20 anos atrás, tá? A minha idade tá tipo assim, tá batendo na porta. E assim, quem que eu vou colocar para minha sucessão? Então, a situação para o Lula tá desesperadora, porque ele percebe que, em se tratando de saúde, ele não tem muita condição de concorrer em 2026. E por outro lado, ele pensa, gente do céu, tá? Durante toda a minha trajetória política, eu não tive o cuidado, tá? De trazer um sucessor, uma pessoa para me substituir. Não teve, gente. Ele não tem sucessor. Ou seja, pode ser o fim da era petista, né, na presidência da República. E graças a Deus, gente, tá? Então coloca aqui a opinião de vocês. Muita coincidência, né? No dia que Donald Trump toma posse nos Estados Unidos, né, poucas horas depois, o Lula diz ali que pode não concorrer à presidência em 2026. Será que já regou? Será que já desistiu? Já regou pro Donald Trump? Sei, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Nesse vídeo, prestem atenção, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Aqui nesse vídeo, o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele desmascara as narrativas da Globo e revela os bastidores do jantar presidencial. Ou seja, ele derruba a narrativa aqui, ele explica por que é que ele, Eduardo Bolsonaro e Michele, não puderam entrar dentro, tá? Participar da posse do Donald Trump dentro do Capitólio. Agora sim, eu quero ver esses jornalistas militantes de esquerda vão corrigir as fake news que eles divulgaram com relação a Michele e o Eduardo, de não terem entrado para participar lá dentro do Capitólio. Vejam só a explicação. Que às vezes os caras dão milhões de dólares para a campanha do Trump e não conseguem entrar nesses eventos. Inclusive deputados e senadores não entraram também, né? Hoje na cerimônia, como houve uma mudança de local, devido à questão de segurança e de tempo, acabou ocorrendo dentro da Câmara dos Deputados. E os deputados que se fizeram presentes não poderiam levar as suas esposas ou seus esposos. Tá? Então, assim, foi algo realmente muito pequeno. E depois os demais convidados foram transferidos para o One Capital Arena, que é o local que ontem, se você me segue nas redes sociais, você viu, a gente enfrentou uma nevasca gigantesca. E como aqui tudo é meio que cercado, você não chega até lá de carro, você precisa andar para chegar no local. E o Trump estava marcado, justo, finalizando, para começar o discurso 3h30, ele só chegou no local para iniciar os trabalhos 5 horas da tarde. Então tava lá tempo pra gente ir lá, retornar para cá, tomar um banho e sair pro jantar. E o jantar é muito mais exclusivo. A gente o jantar que eu tô postando aqui, mostra lá. Tá o Vivek, tá o Musk, tá o Gianni Infantini, que é o presidente da FIFA, tá o Dana White, tá um monte de gente. Tá o Vance, o vice-presidente, tá o Donald Trump ontem, sim, o Jared, a Ivanka. Então, a gente preferiu dar preferência a esses locais do que ir no Capitol Arena. É isso aí. Então, minha gente, os Estados Unidos agora com novos... Pessoal, o que acontece? O Eduardo Bolsonaro deixou bem claro aqui que alguns eventos, tá, ali da posse do Donald Trump, eles são reservados somente para autoridades. Inclusive, teve eventos, né, que eles entraram, não puderam levar nem seus cônjuges, não puderam levar esposas, não puderam levar os esposos, por ser realmente muito, muito restrito. Aí eles tripudiando em cima, dizendo que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não participou do evento X e Y. Agora tá explicado, gente. Alguns eventos são exclusivos para autoridades. Entenderam agora o motivo deles não participarem de um evento ou outro? Aí a esquerda dizendo, nossa, que humilhante, a Michele, o Eduardo não participou do evento X, Y, Z. Agora eu acho que ficou bem explicado toda essa questão. Seria bom, né, essa militância de esquerda corrigirem aí a informação. E daqui a pouco, gente, tá confirmado acidente de avião nos Estados Unidos. Eu vou trazer daqui a pouco também outra informação. Bolsonaro chora com uma informação. Vou trazer tudo aqui completinho para vocês nesse vídeo. Mas primeiro eu preciso trazer aqui um escândalo que está acontecendo dentro do governo Lula. E como eu tenho certeza que não vai passar no Jornal Nacional, no Fantástico da Vida, é claro que eu vou trazer aqui para todos vocês, porque aqui não tem essa, tá, de esconder informação. Eu trago a informação nua e crua, envolvendo o IBGE do Lula. Vejam só, mais de 120 chefes se rebelam contra indicado de Lula no comando do órgão. Pessoal, há algumas semanas atrás, eu já tinha divulgado essa informação, só que agora a situação está ficando insustentável, porque agora tinha, né, alguns ali se rebelando contra o indicado Lula, mas agora é assim, dezenas, 120 chefes se rebelam contra o indicado, e o Lula tem um pepino gigantesco para resolver. Tá aqui a informação, a gestão de Márcio Portman, à frente do Instituto do IBGE, enfrenta uma crise sem precedentes, marcada por uma carta aberta por 134 servidores
incluindo 125 gerentes substitutos e coordenadores, além de 2 ex-diretores. O documento, segundo informação do Lauro Jardim, O Globo, critica claramente a condução do Instituto, acusando o indicado do Lula Postman de autoritarismo e de promover um ambiente de trabalho insustentável, tá? O movimento ocorre em meio a uma escala de tensões internas. Há 2 semanas, 2 diretores pediram demissão, enquanto outros 2 estão prestes a seguir o mesmo caminho ainda este mês. Na carta, os servidores denunciam que o clima organizacional está deteriorado e as lideranças encontram sérias dificuldades para desempenhar suas funções. Eles também expressaram apoio aos diretores que renunciaram, afirmando que essas saídas foram motivadas pela discordância com as práticas autoritárias de Postman e seu desrespeito ao corpo técnico do IBGE. Os signatários criticam um comunicado divulgado pela gestão na semana passada, que, segundo ele, desferiu um ataque inaceitável à integridade ética dos servidores e seu sindicato. Além disso, reclama da falta de diálogo sobre mudanças estruturais, como o fim do home office e a transferência da sede do IBGE do centro para a zona sul do Rio de Janeiro. O principal ponto de discórdia é a criação da Fundação IBGE+, considerada por muitos dentro do Instituto como uma ameaça à missão institucional da autarquia. Segundo a carta, a Fundação funciona como uma organização paralela. E tá vendo um cara, autoritário, aquela pessoa que o ambiente de trabalho fica praticamente impossível, aquela pessoa arrogante, ignorante, que trata as pessoas assim, como se fosse cachorro, sabe? Dizem que é esse ambiente, esse é o tipo de ambiente que tá ali dentro do IBGE. E o Lula, né, Dona Janja, né, que assim, né, é a caridosa, a Madre Teresa de Calcutá do Brasil, sabe de tudo isso. Sabe o que eles fazem? Nada. Lula e Janja sabem dessas atrocidades que estão acontecendo dentro do IBGE, pessoas, trabalhadores sendo humilhados pelo Postman, e eles simplesmente calados, não fazem absolutamente nada. Essa bomba vai explodir, gente, tá? A gente vem alertando, a gente vem falando que tá acontecendo esses abusos dentro do IBGE. Até agora o Lula e a Janja estão completamente calados, não tomam nenhuma decisão. Só vai tomar decisão na hora que explodir, como aconteceu o escândalo, o abuso que estava acontecendo por parte do ministro Silvio Almeida lá dos direitos humanos. Na hora que a bomba explode, aí eles vêm com o rabinho entre as pernas. Nossa, agora que eu fiquei sabendo disso. Mentira, isso aqui que está acontecendo dentro do IBGE já tem, semanas, meses que está sendo denunciado, e o Lula e a Janja completamente calados. O vídeo do Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, para vocês entenderem o vídeo do Eduardo Bolsonaro, a informação que ele tá, na verdade, ele está derrubando uma narrativa da esquerda, da Globo, tá? E principalmente da Gleice Hoffmann. A Gleice Hoffmann, ela é aquela parlamentar que só aparece quando é para atacar alguém. Ela só aparece quando vai atacar alguém, com certeza alguém de direita. Quando não é o Nicolas Ferreira, é o Bolsonaro, e agora, né, o foco dela foi o quê? Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Então, para vocês entenderem o próximo vídeo que eu vou colocar aqui do Eduardo Bolsonaro, olhem só a canalice da presidente do PT. Gleice ironiza Eduardo e Michele por não acompanharem posse de Trump de dentro do Capitólio, tá? Assistiram pela TV como Bolsonaro, ou seja, então ela, né, deu aquela cutucada, né, aquela pisoteada, né? Assistiram pela TV como Bolsonaro, ou seja, não só a Gleice Hoffmann, gente, tá? Tem vários canais, vários jornalistas, analistas políticos que estão tripudiando em cima dessa questão. Que humilhante, né? O Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro não assistiram, né, a cerimônia ali de dentro do Capitólio, né, do Capitólio, não assistiram a posse, não acompanhou a posse de Donald Trump na questão ali, na reunião dentro do Capitólio. Aí a mídia de esquerda tá tripudiando, sapateando em cima de toda essa questão, né? Então aí aproveitando para ganhar visualização, tripudiando em cima dessa questão. Aí, gente, tá o Eduardo Bolsonaro, inteligentíssimo como é, e sempre a par das informações que estão sendo divulgadas aí pela esquerda, tratou logo de derrubar a narrativa, tá? Então ele juntamente com o seu grande amigo ali, que tá junto, né, no evento do Trump, que já foi ministro, né, do Bolsonaro, tratou de desmentir essa fake news que está sendo divulgada aí pela esquerda. Próxima informação na tela, gente, vídeo. Gente, eu fiquei tão assim, meu coração ficou partido quando eu tive acesso aqui a esse vídeo. A minha preocupação não é perder uma eleição numa democracia, mas perder a democracia numa eleição, Jair Messias Bolsonaro. No momento em que o Donald Trump tomava posse, né, do seu mandato nos Estados Unidos, Jair Messias Bolsonaro chorou. Tá aqui o vídeo.
Eduardo Bolsonaro postou, né? O Carlos Bolsonaro postou isso aqui nas suas redes sociais. O Carlos Bolsonaro estava ali ao lado, tá, gente? Estava assim, ali ao lado do Bolsonaro no momento que ele estava assistindo, né? Prestigiando, acompanhando a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. E chegou um momento ali que ele não aguentou, gente. Foi às lágrimas, ficou muito, muito emocionado. Eu confesso pra vocês que a primeira vez que eu vi esse vídeo aqui, até eu também fiquei muito emocionada, gente. Porque, assim, das perseguições que vinha acontecendo contra o Bolsonaro no Brasil, ele foi impedido de ir a essa posse. Era pra ele estar lá, presente, tá? Porque dentro do Capitólio, segundo informações que foram divulgadas pra dentro do Capitólio, no lugar onde o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro não puderam entrar, porque ali só iam autoridades, inclusive autoridades que não podiam nem levar seus cônjuges, porque realmente era muito limitado. Ali, para esse evento exclusivo para autoridades, segundo informações divulgadas, o Bolsonaro tinha sido convidado para participar exatamente desse evento, que os convidados eram autoridades, para vocês verem a importância do Bolsonaro. Então, neste evento, para pouquíssimas pessoas, para autoridades, o Bolsonaro tinha sido convidado, mas por decisão do Alexandre de Moraes, não foi possível. Inclusive foi até divulgada aqui uma matéria no portal de notícias UOL falando sobre esse momento. Carlos Bolsonaro compartilha vídeo de pai chorando durante posse de Trump. Com tantas atrocidades contra ele acontecendo no Brasil, difícil não chorar, né, gente? Porque ele sabe que o Donald Trump passou por tudo isso. Donald Trump foi perseguido da mesma forma que o Bolsonaro está sendo perseguido aqui no Brasil. E ele conseguiu vencer. E a gente espera, a gente tem muita fé em Deus de que Bolsonaro também consiga vencer todos esses obstáculos e seguir em frente para salvar o Brasil. Próxima informação na tela, gente. A informação foi divulgada pela própria Zambelli em suas redes sociais. Carla Zambelli sofre acidente em avião nos Estados Unidos. Inclusive tem uma imagem dela que ela divulgou, dela machucada, né, com o nariz machucado, que eu nem posso colocar aqui na tela porque realmente a imagem é forte. E como a plataforma pode derrubar, né, o vídeo por ser uma imagem forte, porque ela realmente machucou aqui essa parte, né, superior aqui do nariz. Então, mas, de qualquer forma, a informação tá aqui explicadinha. Ó. Carla Zambelli sofre acidente de avião nos Estados Unidos, tá? A informação diz o seguinte: a deputada federal Carla Zambelli relatou um acidente ocorrido durante um voo da American Airlines este domingo 19, enquanto tentava pegar no absorvente no banheiro, tá? Um painel caiu sobre seu nariz. O acidente impediu a parlamentar de participar dos compromissos de domingo em Washington, onde ele está para acompanhar a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia, né, que foi marcada e tal, e a Zambelli relatou o ocorrido em suas redes sociais, explicando o motivo de sua ausência nos eventos programados. Acabei não participando dos eventos de hoje em Washington, porque tive um acidente na American Airlines, fui tentar pegar um Carefree, né, no banheiro, e o painel inteiro veio no meu nariz, gente, tá? Então, acidente aí no avião, né, no aeroporto dos Estados Unidos, acabou fazendo com que ela não participasse dos eventos ali, né, nos Estados Unidos, gente, tá? Gente, pra finalizar, preciso trazer uma informação que tá dando muita celeuma nas redes sociais, tá dando muito burburinho. Bolsonaro e Marcos Pontes trocam críticas e ex-ministro diz que arrogância pode fechar portas. Eu trouxe um vídeo aqui ontem no canal, tá? Inclusive, se vocês não assistiram, procurem, porque é um vídeo extremamente importante. O Bolsonaro tá se sentindo traído, tá? Ele criticou o fato de o Marcos Pontes, senador da República, se candidatar à presidência do Senado, uma vez que o Bolsonaro e o PL estão apoiando o lixo do Davi Alcolumbre. Aí o próprio Bolsonaro se disse assim, triste, né? Olha, eu tô assim, né, chateado, porque eu coloquei você aí como senador pelo estado de São Paulo, tá? Se não fosse eu, você não seria senador, e é dessa forma que você me paga. Então o Bolsonaro deixou bem frisado isso. Eu coloquei você, eu fiz você senador da República, e dessa forma que você me paga, traindo Bolsonaro e o PL se candidatando ao Senado. E assim, a gente que assiste de fora, vê toda essa questão, a gente entende um pouco o lado, tá, do Marcos Pontes, porque o Alcolumbre é um lixo. Lógico, pelo game político, né? O próprio Bolsonaro já explicou várias vezes o motivo do PL e ele estar apoiando o Davi Alcolumbre por questão de game político, para conseguir ali algumas mesas, algumas comissões. Mas o Marcos Pontes não foi nessa. Falou, eu vou candidatar. Inclusive tem o senador Jorge Serrão também, acho que é Jorge Serrão, gente, tá também se candidatando. Então, assim, o Bolsonaro, e ele disse aqui isso, gente, ó, esse posicionamento do Bolsonaro pode... essas críticas, né, soa arrogância e pode fechar portas. Vocês concordam aqui com o Marcos Pontes que essa fala do Bolsonaro, né, dele ter ficado, na verdade ele ficou bem assim, né, não gostou muito, né, gente, disse decepcionado com a decisão do Marcos Pontes em concorrer
à presidência do Senado Federal. E ao mesmo tempo, o Marcos Pontes que, olha, essa arrogância do Bolsonaro pode fechar portas. E aí, gente? De que lado vocês estão? Nessa questão pontual aqui da presidência do Senado, tá? Vocês acham que sim, Marcos Pontes faz certo em concorrer, mesmo com chances mínimas, porque ele não tem o apoio nem do PL nem do Bolsonaro? Ou o Bolsonaro que tá certo, né? Tem que todo mundo apoiar o Davi Alcolumbre pela questão do game político para conseguir ali algumas comissões, algumas presidências, né? Alguns cargos importantes, algumas mesas importantes ali dentro do Senado Federal. Coloca aqui embaixo a opinião, porque isso aqui tá dando uma celeuma gigante, gente, tá?